Amém? Glória a Deus. Os judeus de hoje, eles usam aquelas trancinhas assim, né? Pendurada. Então, o nazireu, na época, era isso. Eles tinham que ter aquelas trancinhas e não podia cortar aquelas trancinhas. Tinha que manter aquilo intacto, né? Então, esse era o nazireu. Aquilo ali, a aparência, né? Quem ouvia já o identificava como nazireu, como uma pessoa que cumpria votos, uma pessoa que era reservada para o serviço de Deus. Então, este era Sansão, né? Ele recebeu esse nome de Sansão, porque Sansão significa homem do sol, né? Sansão, sancionador da palavra, confirmador da promessa, sabe? A promessa de libertação. Então, Sansão, ele carregava no nome já um propósito de confirmar a palavra de Deus na sua vida e de confirmar a promessa de Deus na vida do seu povo, que havia essa promessa de um libertador para libertar o povo, né? Então ele tinha que confirmar nele e confirmar o serviço que ele tinha para fazer diante do povo, né? Muito bem. Então esse homem, esse Sansão, ele cresce, né? E ele recebe de Deus um poder, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus operava através da vida de Sansão. Então, durante o poder político que Sansão tinha um poder político com o povo, porque ele era juiz. Juiz, naquela época, o povo de Deus ainda não tinha rei, era o juiz, era a pessoa que conduzia as questões, que resolvia os embaraços, os dilemas, era o cara que protegia o povo, que tomava frente das questões com relação ao povo, independentemente do sacerdote, do levirato, né? O juiz era aquela pessoa que tomava a frente para resolver as questões que envolviam o povo de Deus com os outros povos, ou as questões internas, né? Como se fosse o juiz mesmo hoje que resolve essas questões aí. Então, ele era esse indivíduo, esse nazireu, né, prometido para Deus. Ele aceitou quando ele nasce, automaticamente os pais vão dizer para ele que ele é uma promessa de Deus, né? E que ele tem que cumprir os votos. Então, ele aceita isso e vai viver essa vida de nazireu. Quando você vai ler aí do 13 ao 16, você vai entender todo este cenário que eu estou passando para vocês. Né? Então, ele era um juiz, né, bíblico, digamos assim, a história dele está aí nesse capítulo 13 até o 16, e você vai encontrar também alguma coisa falando de Sansão no capítulo 11 de Hebreus, lá no versículo 32, né, sobre Sansão, sobre esse chamado, essa missão de Sansão para iniciar o livramento do povo de Israel que vivia dominado pelos filisteus. Então, Sansão, ele teve um chamado e ele teve um propósito, né? O cenário do povo era um cenário de escravidão, era um cenário de domínio, né? Hoje nós vamos, se a gente for fazer um comparativo hoje, nós vamos, por exemplo, ver lá China, né? Querendo dominar Taiwan. Digamos que eles consigam dominar. Então, vai ser um povo de Taiwan dominado pelos chineses. Então, tudo que eles produzir, tudo que eles conquistar, vai ficar sob domínio e sobre a administração da China. É o que a Rússia está tentando fazer com a Ucrânia. Está querendo dominar para administrar aquele povo, né? Então, o povo de Deus era mais ou menos isso. Era o povo escravo dos filisteus, os filisteus dominavam, né? Era uma nação reconhecida como nação, mas dominada por outra nação. É subjugada, é escravidão colonial, digamos assim. Então, esse é o cenário do povo. Tudo que eles produziam tinha que passar para os filisteus e tal, né? Muito bem. Então, Deus levanta Sansão como juiz, como uma pessoa com o poder para iniciar a libertação da escravidão dessa questão. E aí é que nós vamos debater aquilo que Deus falou comigo, porque o cenário que se apresenta para o povo e o cenário que se apresenta para Sansão é um cenário de dificuldade, é um cenário de inferioridade.
É um cenário onde você se sente escravo. É um cenário onde você se sente explorado, subjugado. É um cenário onde você vive entendendo que a sua, o seu crescimento ele depende do aval de outras pessoas, não só do seu esforço, da sua capacidade. Se a gente trouxer este cenário para os dias de hoje, para a nossa vida, a gente também vai ver que não é uma mera coincidência. A gente vai ver que há toda uma semelhança de colonização, de subjugamento dos mais pobres pelos mais ricos, né? De domínio dos poderosos contra os submissos. Você entendeu? Então, é um cenário escravagista, é um cenário do proletariado dominando os pobres, as questões. Eu estava vendo hoje aqui alguma coisa nesse sentido em que eu trabalho, né? E eu consigo obter durante um mês de trabalho uma quantia determinada, mas dessa quantia que me chega às mãos, já foi tirado quase 30% que fica nas mãos de quem domina. Então, me parece que continua o cenário de escravidão no mundo secular, me parece que continua a mesma coisa. Né? A irmã Edna deu risada, por quê? Porque a gente vai se reconhecendo nesse cenário. A gente trabalha, 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 e 3 meses, 4 meses do nosso salário fica para quem domina o mundo, fica para o controle político, controle secular. Ou estou enganado? Não é verdade? Você sente isso que eu estou sentindo? Então, a gente vive num cenário de dificuldades, além de toda essa taxação que há nessas questões tributárias, também existe o cenário do pecado. Existe o cenário pecaminoso do mundo secular que nos oprime, onde nós hoje entendemos e estamos vivendo isso, onde uma pessoa que quer viver buscando caráter digno, buscando valores culturais, buscando respeito, buscando princípios. São pessoas que hoje são canceladas, são preconceituadas, são discriminadas, sofrem pressão do meio, né? Você não consegue. Você vê que tem muita gente que acaba caindo diante do pecado, muitas vezes, pela pressão do meio exerce, ela se sente só. Às vezes você tenta ser aquela pessoa correta, certinha, mas o meio em que você vive lhe oprime, e é muito difícil você manter essa preservação, essa manutenção dos seus valores, dos seus princípios bíblicos cristãos. A irmã Edna falou algo aqui. Nós enfrentamos isso aí. É uma perseverança contínua em busca da santidade. É uma luta que nós temos diária em busca de nos manter santificados, buscando a presença do Senhor, buscando cumprir os princípios cristãos em nossa vida. Porque muitos valores, muitas questões de regras, de condutas, estão sendo condenadas, estão sendo controversas com o regime que nos domina. Né? Você vê hoje, se você ficar... eles vão aprovar a lei do aborto, certo? Vão aprovar a lei do aborto. Nós somos contra o aborto, porque nós entendemos que um feto já é uma vida. Então, nós somos contra o aborto, porque nós entendemos que o aborto é um assassinato, é tirar uma vida, porque a vida ela é gerada por Deus. Então, as pessoas que estão praticando isso estão indo contra os princípios que nós defendemos. Então, muitas vezes, nós vamos ter que ficar calados e sair dessa discussão para evitar sermos discriminados, sermos cancelados e talvez irmos contra a lei dos homens, porque se a lei dos homens aprovar isso, nós vamos nos colocar contra a lei. Nós vamos virar
fora da lei, porque tem muitas leis que estão sendo aprovadas que são contrárias aos princípios cristãos, à sã doutrina, aos princípios de Deus. Então, o mundo secular, ele vai nos oprimindo de forma que nós vamos ter que buscar esta orientação que Tiago dá logo no princípio da sua carta. Né? Mas Jesus foi bem claro: no mundo tereis aflições. Né? Então, o cenário que nós estamos vivendo me parece que é o mesmo cenário que Sansão viveu. Sansão foi prometido pela família, ele aceitou essa promessa, ele aceitou ser o nazireu e ele viveu como nazireu. Só que a pressão que ele vivia no meio secular, né, ele caiu. Nós conhecemos a história de Sansão. Sansão, ele vivia no povo de Deus, só que ele ia buscar a morada fora do povo de Deus. Ele ia buscar a satisfação dos seus desejos fora do povo de Deus. A primeira namorada de Sansão, ele casou com essa moça, né? E aí teve lá um dilema com essa moça, e ele ficou nervoso, ele saiu. Quando ele voltou na casa, o pai da moça já tinha pegado a moça e dado para um amigo de Sansão conviver com ela. Aí Sansão fica nervoso, aí ele vai lá e mata, e aí o povo que sofreu aí essa vingança da parte de Sansão, eles vão e matam o pai, matam a mulher de Sansão, não é verdade? Aí Sansão fica brabo, vai lá e mata 1000 com a queixada, né? Então Sansão, ele foi buscar a mulher fora do povo dele. E a mãe dele, o pai dele, falou: o que você vai estar buscando lá fora? Você está buscando encrenca. Não tem mulher bonita aqui no povo hebreu, mas Sansão, ele era seduzido pela beleza do mundo secular, do mundo dos filisteus. Ele gostava da beleza do pecado. E não bastasse a primeira, ele arrumou uma segunda. E esta segunda era uma prostituta. Ele saiu do meio do povo dele e foi se envolver com a prostituta dos filisteus. E aí deu problema de novo. E aí a terceira vez, Sansão vai conhecer quem? Dalila. Aí a Dalila derrubou. A Dalila acabou com Sansão. Não é verdade? A Dalila, ela importunou Sansão, importunou tanto que ele não resistiu. Ele não resistiu à importunação daquela mulher do mundo secular e entregou o poder que Deus tinha dado para ele. Ele abriu mão do poder do Espírito Santo na vida dele. Ele abriu mão do poder de Deus por conta de um desejo próprio, particular, por conta da sua vaidade de buscar este romance que não lhe era permitido, porque era o contrário. Então, a pessoa cedeu aos seus desejos, abriu mão do poder de Deus na vida dele. Aí teve toda esta confusão, ele acaba perdendo o poder, sendo subjugado, né? Aí o povo volta a ser importunado pelos filisteus, porque enquanto Sansão tinha poder e mantia, né, a sua promessa de não cortar o cabelo, não beber vinho, essas coisas, o povo se sentia seguro. Mas quando Sansão perece, quando Sansão padece na mão dos filisteus, o povo de Deus volta a sofrer no domínio dos filisteus. E aí a história final de Sansão é que ele se arrepende de tudo isso, né? E aí Deus lhe dá poder mais uma vez quando ele mata os filisteus no templo do paganismo, né? E ele também morre nessa questão. Então a história de Sansão, ela vai trazer para nós algumas lições que eu queria passar para os irmãos, tendo em vista o cenário da dificuldade que há no mundo atual. Porque existe hoje no mundo atual 2 tipos de gente: o povo de Deus e o povo que não está com Deus. E naquela época era a mesma coisa, era o povo de Deus e os povos que não estavam com Deus. E hoje continua a mesma história. Nós temos um povo de Deus que já escolheu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e as pessoas que ainda estão renegando Deus. Então eu já falei aqui para os irmãos algumas vezes, nós somos
13% da humanidade que aceitou Jesus. O resto ainda não aceitou. É um número bem baixinho, né? E olha que a igreja é grande, mas é um número bem baixinho, né? São 7 bilhões de pessoas humanas e 1 bilhão e 300 milhões que são crentes. É muito pouco, não é verdade? Então, eu queria trazer para vocês algumas lições. Primeira coisa, que a promessa de Deus existe aqui neste versículo uma promessa de Deus, mas existe também uma exigência da parte de Deus. Deus ele vai fazer uma promessa. Nós vamos ver lá. Conceberás e darás um filho, né? E nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça. Então, os pais, eles não tinham filhos. Deus promete uma herança. Deus promete um legado. Deus promete uma continuidade. Deus promete essa possibilidade da constituição de uma família. Deus faz uma promessa. Ele promete um livramento para o povo, livramento da escravidão. Deus promete uma liberdade para o povo. Mas Deus faz uma exigência. Sansão aceitou a promessa. Sansão aceitou o poder de Deus na vida dele. Mas ele tinha agora de cumprir uma exigência da parte de Deus. Então, nós estamos falando de poder e de propósito. Os pais aceitaram a proposta de Deus, repassaram para o filho, Sansão, e ele aceitou a promessa. Então, quando aceita, há uma aliança, há um acordo, há um contrato a ser perseguido, a ser cumprido. Deus, quando nos chamou, irmãos, quando Deus me tirou do lamaçal, quando eu fui naquele culto e eu estava com uma portinha aberta, uma fresta de porta assim, e eu olhando, e o rapaz falando de Deus, ele me olhou por a fresta da porta. Quando Deus falou comigo naquele momento, Deus me fez uma promessa de libertação. Deus me fez uma promessa de salvação. Deus me fez uma promessa de término de sofrimento. Deus me fez uma promessa de morar na eternidade com Ele. Deus me fez uma promessa de perdoar todos os meus pecados, de tirar das minhas costas todo julgo, toda condenação. Deus fez uma promessa de termos uma vida e uma vida em abundância. Deus me faz uma promessa de que Ele é a fonte da minha alegria. Deus me fez uma promessa de que Ele é minha força. Ele me faz uma promessa de que Ele é presente na minha vida. Ele me faz uma promessa que eu não vou padecer fome, que eu não vou mendigar o pão. Deus me faz uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão. Deus me faz uma promessa de que eu vou ter um legado, vou ter uma família. Deus me faz uma promessa de que eu vou ser sal na terra e luz no mundo. Deus me faz uma promessa. Aí eu aceitei, aí eu levantei a minha mão e disse: eu aceito a promessa. Eu aceito Jesus. Eu recebo Jesus. Deus fez a promessa e eu aceitei. Quando eu aceitei, a promessa teve efeito na minha vida e a promessa agora é fato. É algo concreto que eu posso usufruir. Então, eu quero dizer para você, e falando para mim mesmo esta noite, que a promessa de Deus é fato. A promessa de Deus é algo concreto, irmão. Eu te convido a experimentar o melhor desta terra neste tempo. Eu te convido a ser feliz. Eu te convido a viver em paz.
Eu te convido a ter uma vida próspera, eu te convido a ter uma vida feliz, eu te convido a viver uma vida com a consciência tranquila, eu te convido a viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, eu te convido a experimentar o poder do Espírito Santo. Deus fez uma promessa, quando eu levantei a mão, eu aceitei esta promessa. Isto é fato, é consumado, eu preciso tomar posse dessa vitória. Porque em Cristo nós somos vitoriosos. Então eu preciso tomar posse, e posse em todos os sentidos. Mas isso precisa, irmão Mota, ter efeito na minha mente para que venha a existência no mundo secular. Porque as coisas só vão acontecer a partir do momento que eu crer, que eu tiver fé. A fé é que traz à existência a promessa de Deus. Sem fé, as coisas não acontecem. Eu preciso ter fé. A irmã Edna falou aqui. Agora, muitas vezes, nós estamos passando por alguma dificuldade, algum problema, é justamente para exercer esta fé, para crescer a fé em nós, porque a dificuldade é que nos traz perseverança, a perseverança é que traz a esperança, e a esperança é a fé que traz a existência. É lindo tudo isso. Então, a primeira lição que eu vou aprender aqui, com esta palavra dada para a família, para Manoá, para a esposa de Manoá, para Sansão, é que Deus fez uma promessa e ele cumpriu. Quando Sansão recebe já o Espírito de Deus a partir do ventre. Eu imagino, assim, a esposa de Manoá grávida, e o povo de Deus olhando e falando, o libertador está ali dentro. Porque ele recebe a promessa que ele será reconhecido desde o ventre. Irmão, Deus te escolheu desde o ventre, em nome de Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Quando seus pais lhe conceberam, quando eu fui concebido, Deus já havia me escolhido. Creia nisso. Não foi por acaso que você hoje está na igreja do Senhor. É porque Deus lhe escolheu lá desde o ventre. Acredita nisso. Se eu sou escolhido de Deus, há em mim o Espírito do poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Levanta a cabeça. Tenha fé, acredita. Não há nada impossível para Deus, e Deus está em você pela pessoa do Espírito Santo. Não existem barreiras, existem obstáculos a serem ultrapassados, mas não existe nada que possa parar um filho de Deus. Olha o que o inimigo fez na vida de Sansão. Tentou pará-lo de todas as formas, inclusive, por um momento de fraqueza, ele perdeu o poder do Espírito, mas Deus o visitou novamente. Talvez você esteja se sentindo fraco, incapacitado, desabilitado por algum momento, mas eu quero dizer que Deus não esqueceu de você. Basta se colocar na posição e buscar a Deus de novo. Deus vai lhe visitar novamente com poder. Olha o que aconteceu na vida de Sansão. Irmã Edna, são tempos difíceis. Se não fosse pelo poder do Espírito Santo, nós não estávamos vivos. Irmã Marta, em nome de Jesus. Nós somos representantes do poder de Deus na terra. Sansão
O próprio nome dizia, é um sancionador da palavra de Deus. O Espírito Santo está dentro de nós. Quem mais tem isso, irmão, a não ser o crente? Nós estamos neste tempo para fazer a diferença, para cumprir a nossa parte da aliança. Porque Deus nos promete e cumpre. Agora eu preciso cumprir a minha parte. Eu preciso iniciar a libertação do povo de Deus. Eu preciso estar envolvido, eu preciso fazer algo. Eu não posso estar dormindo, eu não posso estar correndo da satisfação só das minhas vaidades e ainda no mundo secular. Então, a primeira coisa é que a promessa de Deus ela foi cumprida, mas ele tem uma exigência. A exigência é eu me comportar como nazireu. O nazireu é uma pessoa que aceita e cumpre a promessa que ele faz para Deus. Ele não se envolve com as coisas que não são dos princípios cristãos. Ele não podia beber vinho, não podia fazer isso, não podia comer carne impura, não podia cortar o cabelo. Ele prometeu. Era exigência. O que é que Deus exige de nós hoje? Santidade. É o que Deus exige, santidade. Jesus fala, vai e não peque mais. É a única, ele exige só isso, santidade. Ele não está querendo nem que a gente seja herói. Ele não está querendo nem que a gente mata leão, não, mata urso. Ele não está querendo que a gente pegue espada e enfrenta lá 150 mil só com 300 homens, não. Ele só quer de mim, de você, santidade. Ele quer que eu me separe do que é mundano, do que é profano. Ele quer que eu me separe disso e mantenha uma vida santa, uma vida separada. Não é impossível, mas eu preciso persistir. A segunda coisa que nós vamos aprender com respeito a esta questão e que a promessa que Deus faz, ó, ele vai ser nazireu, ele vai ser instrumento de libertação. Irmãos, eu quero declarar em nome de Jesus que você é instrumento de Deus na terra. Eu quero declarar em nome de Jesus que você foi salvo e você tem gente para iniciar a salvação. Eu preciso cumprir a minha parte na aliança. Você é um nazireu, você é um escolhido. Existem regras a ser cumpridas. E existe um propósito nisso. Sansão não é juiz à toa. Ele não é nazireu à toa. Tem um propósito de Deus na vida dele, que é iniciar a libertação. Há um propósito de Deus na minha vida, há um propósito de Deus na nossa vida, que é divulgar Jesus Cristo, que é divulgar esta libertação, é livrar o povo das mãos de Satanás. Muita gente perdida no mundo, muita gente equivocada, muita gente, irmão. Nós precisamos entender que quando Deus fala que ele será o nazireu, é Deus falando, não é qualquer um. E Deus, quando fala, ele cumpre. Deus, quando promete, ele cumpre. Ele será o nazireu. Deus falou para mim. Quando eu fui chamado, Deus falou: você vai ser um pregador. Eu estou aqui pregando. Eu acreditei, eu estou aqui falando para os irmãos. O que foi que Deus falou para você quando te chamou, quando te escolheu? Se ele falou, está falado. Vai cumprir o que Deus falou. Porque se Deus já deu ordem no mundo espiritual, agora só falta eu ir.
Porque Deus preparou tudo. Eu preciso fazer a minha parte, porque Deus já preparou. Porque eu não faço nada por mim mesmo, porque eu querer o efetuar é de Deus. Eu apenas me disponho a cumprir a minha parte. Porque eu vou fazer não é em meu nome, é em nome do Altíssimo. E o nome do Altíssimo é sobre todo nome. Jesus fala: foi-me dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. E esse poder está conosco, ô glória. Não tenha medo, irmão, de falar do amor de Jesus Cristo, não, dentro da sua casa. Não tenha medo de ter um comportamento de cristão dentro de casa. Não tenha medo, não. Dentro da sua casa aí, com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos. Seja crente aí dentro de casa, que você vai ver o resultado. Dentro da sua casa, você vai ver a sua casa. Oh, glória, aleluia. Muitas vezes pessoas vieram aqui em casa e falaram: rapaz, tem tanta paz aqui na sua casa. E olha que a minha casa está inacabada. As pessoas vêm aqui e falam: tem paz aqui, a gente se sente bem. É isso que importa. Onde você estiver, as pessoas lhe procurem quando tiver com problema para você dar um conselho bíblico, um bom conselho. É isso que Deus quer. É só isso que Deus quer. Você ter um bom conselho, uma boa palavra. É isso que Sansão precisava ter feito. E é isso que Deus quer da gente. Nós não somos perfeitos. Vez por outra a gente falha, irmão. Mas quem não falhou? Vai ler o livro de Hebreus lá, você vai ver um monte de gente que falhou. A começar de Eva. Todos falharam, mas muitos se arrependeram e alcançaram graça de novo. Agora, por que às vezes eu faço um errinho, faço um negócio aqui, eu já me condeno? Eu não tenho direito nenhum de me condenar. Eu não tenho direito nenhum de dizer que eu não sou digno, não. Porque quem morreu na cruz foi Jesus. Se eu me arrepender, a graça do Senhor me alcança de novo. Quando Deus fala que será o Nazireu, ele falou para mim: você será a bênção. Ele falou para você: você será a bênção. Então acredita, irmão, e seja. Deixa Deus cumprir. Seja canal de bênção dentro de sua casa, na sua família, no meio da sua parentela. Faça isso. Não se preocupe, não, em arrastar multidões. Não se preocupe. Se você conseguir ir para o céu, você, sua mulher e seus filhos, ô glória. Ô glória. Pensa nisso, irmã Rosângela. Chegando lá no céu, hã? Todo mundo lá, a família inteira em peso. Você pensa nisso? Que benção! É isso? Que testemunho é esse? A família completinha lá no céu. É maravilhoso isso. Então é por isso que nós devemos lutar hoje. Esta é a nossa batalha hoje. Porque Deus, quando ele diz que será Nazireu, ele está cumprindo. Vai e foi. Então, se ele cumpriu na vida de Sansão, ele cumpre na minha e de vários heróis da fé. Então, Sansão, de fato, ele recebeu o poder de Deus. É ele que vacilou. Assim como nós temos o poder de Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo, e de vez em quando a gente vacila, mas eu não posso ficar na falha, não posso ficar no vacilo, eu não posso ficar na fraqueza, É por isso que nós temos que ter comunhão. A gente conversa, a gente se ajuda, a gente ora uns pelos outros. Ah, esse povo, se clamar, se orar, se buscar pelo meu nome, é isso que Deus quer. Que a gente se ajude na fé. Que a gente é brasa, a gente tem que estar junto, porque se não a brasa sozinha, ela apaga. Não é verdade? Então nós precisamos entender. Se Deus falou que será, é porque é verdade, acabou.
Será bênção em Israel. Em nome de Jesus, você é instrumento de Deus nesse tempo. Você é instrumento do amor de Deus aí dentro da sua casa, no meio da sua família. Creia nisso e começa a falar do amor de Deus. Começa a agir como um cristão, como uma pessoa cheia de amor para dar. E Deus vai livrar a sua família. Deus vai libertar pessoas de prisão, vai quebrar cadeias em nome de Jesus. Creia. A terceira coisa que nós vamos aprender é que quando Deus fala começará a livrar, o início do livramento depende da nossa ação. O início do livramento depende de nós, irmão, porque não é nós que livramos nem libertamos ninguém, é Deus. Mas eu preciso ir lá e dar o início. Eu não posso ficar esperando um anjo vir do céu para falar do evangelho. Eu que tenho que falar do evangelho. Não é verdade? Tem gente que fica orando, falando assim, não, Deus, uma hora Deus pega ele. Não, Deus só vai pegar ele se eu for lá para ser o anzol. Senão Deus não pega. Como ouvirão se não há quem pregue? Hã? Não é isso que a Bíblia fala? Então tem que ter o pregador. Os pregoeiros da palavra de salvação somos nós. É nós que falamos. Talvez eu não tenha tanta eloquência, né, Mota? Eu não tenho muita eloquência, não tenho muita verbalização. Não é isso? Ah, o meu vocabulário é um pouco fraco. Mas, irmão, é assim que Deus usa, é na simplicidade, é na humildade. Deus não precisa de, sabe, hoje em dia, né, entre aspas aqui, uma colocação, né? Tem muita gente fazendo vários cursos aí. Eu quero fazer um curso de oratória eloquente, né? Eu quero fazer um curso para ter um repertório sobressalente. Eu quero ter uma impostação de voz. Eu quero fazer liderança extra, não sei das quantas. Irmão, se o Espírito Santo estiver dentro de você, se você estiver calado, ele opera na vida da pessoa que estiver do seu lado. Mas eu preciso estar. Eu não posso fugir. Né, irmã Edna? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir lá falar para o meu irmão, para minha irmã, para meu parente, para minha mãe, para meu pai. Eu tenho que ir. Eu tenho que falar, ó, existe uma solução para os seus problemas. Né? Aí, se ele quiser saber, você vai falar. A chave é Jesus. Né? Aí você só faça isso. Aí Deus é que vai operar. O querer, o efetuar é da parte de Deus. É Deus que dá o crescimento. Mas eu preciso fazer a minha parte, porque eu não fui chamado para ficar parado, eu não fui chamado para ficar apático. Eu fui chamado para compartilhar o amor de Deus. Estava lendo um livro hoje aqui, aí eu até coloquei no status aí, ó. Estou apenas afirmando que proclamação sem apelo não é pregação bíblica. Então, preciso chamar as pessoas para o arrependimento, falar, irmão, meu Deus, precisa parar de fazer besteira. As pessoas precisam entender o que é certo e o que é errado, que existe uma eternidade aguardando todos nós. Então, o início de livramento depende de mim. Sansão aceitou o propósito. Ele vai iniciar o livramento do meu povo. Ele aceitou o propósito. Apesar das suas falhas, ele aceitou e ele foi até o fim. Apesar da sua fraqueza pelo pecado, pela mulherada bonita, ele continuou. Vocês entendem? Então, as dificuldades que eu tenho particular e íntima, isso não podem impedir que eu exerça a obra. Às vezes eu fico olhando para o espelho e colocando 1000 limites na minha vida. Eu fico limitando o poder de Deus que é em mim. Não é assim. Eu não posso limitar o poder de Deus. O início do livramento tem como base a obediência às leis e regras.
Esse comportamento de um caráter cristão, ele vai atrair o poder de Deus para a minha vida para que eu possa persistir diante dos meus dilemas, diante das minhas questões. Agora, eu não posso, eu preciso entender que eu não posso estar namorando o pecado. Eu preciso entender que eu não posso ficar em comunhão muito perto do pecado. Eu preciso entender isso também. Porque o Sansão, ele deu brecha, por quê? Porque ele ficou muito tempo lá com os filisteus. Como é que ele conseguia arrumar a namorada lá? Hã? Porque ele estava lá, na balada, no meio do comuns lá, né? Não é isso? Então, eu ouvi aí uma metáfora, né? E se você é crente, eu vi assim algo assim, não é crente. Falando de uma pessoa comum, né? Você está no elevador e você está indo lá para o último andar. Necessariamente, as outras pessoas que estão no elevador, que vão descendo, né? Elas vão ficando para trás e você vai subindo, né? Você tem que se comportar assim. As pessoas vai descendo, vai ficando, vai ficando. Mas eu preciso continuar. Eu preciso continuar nesse elevador, preciso continuar subindo, preciso continuar essa caminhada com Deus. Porque nós vamos ver muitos exemplos de pessoas que vão ficando para trás, vai descendo no segundo, no terceiro andar, no quarto andar. Não, eu vou até o final. Eu não posso impedir de alguns que não querem conhecer Jesus. Eu não posso. Se a pessoa não quer, não quer. Mas que eu tenho que estar lá falando, eu tenho que estar lá. Tenho que falar, irmão, vamos para o céu, vamos para o céu, vamos para o céu, irmão, vamos para o céu. Aí vai, como é que eu faço para ir para o céu? Ó, aceita Jesus. Não é isso? Depois manda para o discipulado, para a escola bíblica, para aprender os detalhes. Mas a princípio, irmão, tem um céu na eternidade. É para lá que eu vou. Você quer ir? Então não desce aqui no terceiro andar, não. Vamos embora. Não é verdade? Então a santificação, ela é o cumprimento da lei do Nazireu. A santificação de Sansão era não cortar o cabelo, era não beber bebida forte. Não é isso? Então, nós temos aí algumas regrinhas para ser cumprida com Jesus. É só ler a Bíblia. Aí você vai saber quais são as regrinhas. E aí nós vamos prosseguindo em santificação. Então, Sansão, enquanto líder com poder, ele não se conteve diante da sua própria exaltação, do seu próprio orgulho. Ele sucumbiu ao desejo das mulheres do mundo secular, do mundo estranho, do mundo pecaminoso. Aqui é só o simbolismo, irmão, do envolvimento de uma pessoa santa com os não santos. É só um simbolismo de uma pessoa que tem que se santificar com o pecado. É um simbolismo, não é verdade? Não que eu vou falar, então eu não posso namorar uma pessoa que não é crente, ou... Não, não tem nada a ver, né? O crente santifica o cônjuge, né? Agora, se você foi liberta da cachaça e, de repente, você vai namorar um cachaceiro, né? Aí você está namorando o pecado, né? Aí você está querendo cair, né? É igual a gente fala para os irmãos que é liberto das drogas, a gente não aconselha eles a ir sair evangelizando drogado nas ruas. Ele pode até dar uma palestra numa sala, isso, aquilo, outro, para pessoas que estão se recuperando. Mas ele não pode estar no tete a tete ali, porque ele pode cair. Por quê? Porque a nossa natureza é fraca. Sansão, a natureza fraca, ele caiu aí. Quantas vezes ele caiu? Além das mulheres, né? Então, nós temos uma natureza fraca, então preciso me cuidar, preciso me santificar. Então, ele sucumbiu a isso. Ele saía da sua comunidade e ia fora buscar satisfação. Então, eu preciso aprender que eu preciso viver em comunhão, me fortalecer. Parece que Sansão se entregou a muitas coisas ruins, muitas coisas horríveis, né? Mas a gente precisa ver o final da história. Porque tem pessoas que estão julgando aí a minha queda, a sua queda agora. Mas ele não viu o final da história. Só quem sabe é Deus. Nem eu sei.
Mas eu acredito que eu vou me dar bem, que eu vou para o céu. Eu acredito nisso. Então é nisso que eu vou me apegar, é nisso que eu vou lutar. Não é verdade? Eu posso cair, mas eu creio que eu vou para o céu. Eu vou me corrigir, vou me arrepender, vou buscar a graça, a misericórdia do Senhor todos os dias. Porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor nos alcançam toda manhã. Por quê que nos alcança toda manhã? Porque todo dia a gente erra. O importante é a gente saber que Deus nunca desistiu de Sansão. Isso é lindo. Deus não desistiu de mim, não desistiu de você. Tem uma promessa de Deus na minha vida. Deus não desistiu, irmão, independentemente da minha fraqueza, do meu erro, do meu deslize. Deus não desistiu. Acredita nisso, em nome de Jesus. Apesar da vida rebelde de Sansão, Deus nunca desistiu dele. E ao final de Sansão foi de vitória. Deus tem vitória para nós, irmão, em nome de Jesus. Basta arrepender-se. Olha, eu vou falar bem baixinho. Basta arrepender-se de suas escolhas erradas e reiniciar sua trajetória de santidade. E não é difícil reiniciar. Não é difícil. É que a gente que se cobra mais. A gente que coloca limite, a gente que já se julga, que eu não sou digno. Não, meu irmão. Se eu não fosse digno, oh, glória, Deus não teria dado a vida na cruz. Ele deu a sua vida na cruz, não foi à toa, não. Foi para, de fato, nos resgatar. Então, quando a gente errar, mano, só ajoelhar, orar, se arrepender, buscar de novo a graça do Senhor. Porque Deus não desistiu. Ele não desiste de ninguém. É a gente que desiste, mas ele não desiste. A gente precisa entender que a nossa salvação é pelo poder de Deus. A nossa salvação, há poder de Deus em nossa vida. E esse poder de Deus em nossa vida tem um propósito. E esse propósito é a libertação. É a minha libertação. E é falar da libertação das pessoas também. Então, quando nós fomos alcançados, Deus vem sobre nós. Esse é o poder de Deus. E esse poder tem um propósito. É para alcançar outras pessoas. É para iniciar a libertação na vida de outras pessoas. Eu espero que você entenda isso em nome de Jesus. E não desista de falar do amor de Deus para ninguém. Para ninguém. Para você, para sua esposa, para o seu marido, para seus filhos, para toda sua família, para sua parentela. Não desista de falar. Porque o poder é de Deus. E é Deus que vai operar, não somos nós. Amém?